Olá, meu nome é Luciana, eu sou bibliotecária do campus da Unesp de Botucatu Rubião Júnior e hoje eu vou apresentar a aula sobre a ABNT 6028, que ela trata sobre resumo, resenha e recensão. Então, o conceito de resumo, né, é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Resenha é a análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento. E a recensão, ela é análise crítica, descritiva ou comparativa, geralmente elaborada por um especialista. Então, vocês podem observar que são conceitos parecidos, mas que compreendem algumas diferenças, principalmente na parte da elaboração que diz respeito à análise. O resumo, ele vai apresentar o conteúdo do documento sem nenhuma análise. Simplesmente ele vai relatar o conteúdo, né, as partes principais do documento. E a resenha e recensão envolve mais a parte crítica de quem está elaborando, né, o pensamento crítico. Mas aí mais para frente a gente vai esmiuçar melhor os conceitos. Então, um resumo, ele deve possuir algumas características, como concisão, né, ideias bem expressas com um mínimo de palavras. Sempre existe um número máximo de palavras que nós podemos usar na elaboração do resumo. Clareza, se ele é uma parte, né, concisa, ele precisa ter um estilo fácil e transparente, né, ser claro na hora de escrever. E a precisão, usar palavras adequadas para a expressão de cada conceito. Não adianta ficar floreando, nós temos que ser precisos na escolha dos termos para a elaboração do nosso resumo. E a leitura do resumo, ela permite conhecer o documento, então eu vou ter uma ideia geral do que se trata o documento e determinar se é preciso ler esse documento na íntegra ou não. Então o resumo, ele é um facilitador, ele passa as primeiras impressões do documento para o leitor. E eu vou decidir, é interessante, eu vou fazer a leitura completa do documento. Não diz respeito ao meu trabalho, né, ao meu objetivo de leitura, eu passo para o próximo documento. Então, o resumo, geralmente, ele é um facilitador. E existem dois tipos de resumos, o resumo indicativo e o resumo informativo. O resumo indicativo, ele apresenta apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados quantitativos e qualitativos. Ele descreve a natureza, a forma e o objetivo do documento. Esse tipo de resumo não dispensa a leitura completa de um documento. Então, aqui nós temos o exemplo de um resumo indicativo. Ele é um resumo menor, com menos quantidade de palavras, que não dispensa a leitura do livro, por exemplo, a leitura do documento. Ele dá apenas uma visão, um panorama geral da literatura do documento que você tem em mãos. E o resumo informativo, ele contém as informações essenciais de um texto. Né? Quais são essas informações? A introdução, material e métodos, o resultado e a conclusão. Ele é um resumo mais abrangente. Ele é um resumo escrito de uma forma mais completa, que dá uma ideia mais geral do que se trata o documento. Então, aqui nós temos o exemplo de um resumo. Então, primeiramente, nós temos a referência, na parte de cima, que do trabalho que você está fazendo o resumo. Depois, nós temos, na parte azul, a introdução do seu resumo. A parte vermelha é o material e métodos, resultados, a parte roxinha e a conclusão ao final. Então, ele é um resumo informativo, porque ele contém de uma forma concisa todos os elementos do seu trabalho acadêmico. Então, introdução, material e métodos, resultado e conclusão. E nós temos algumas recomendações para a elaboração. Em documento técnico ou científico, recomenda-se usar o resumo informativo, que ele contém introdução, material e método, resultados e conclusão. Então, nós devemos redigir o resumo em parágrafo único e justificado. Recomenda-se também usar o verbo na terceira pessoa do singular e a referência é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento. Então, nós devemos evitar o uso de parágrafos, frases longas, citações e explicações detalhadas, expressões como o autor trata, no texto do autor, e também figuras, tabelas, gráficos e equações. Então, eu vou voltar aqui no resumo e vocês vão observar exatamente as recomendações. Então, nós não temos parágrafo,
Então, este estudo investigou, já inicia justificado, é um texto justificado, não tem expressões, equações. Então, por isso que ele é um texto conciso que apresenta as principais partes do trabalho. E a quantidade de palavras também é muito importante a ser observada na construção de um resumo. Então, para trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e relatórios técnicos científicos, nós usamos de 150 a 500 palavras. Em artigos de periódicos, de 100 a 250 palavras e indicações breves de 50 a 100 palavras. Então, a resenha e a recensão, né, por suas características especiais, não estão sujeitos a limite de palavras, porque você vai omitir a sua opinião. Então, é um texto mais livre, né, não tem tanta rigidez na quantidade de palavras. Mas o resumo informativo e o indicativo, de 150 a 500 palavras. Sempre vamos observar a norma que estamos submetendo ao nosso trabalho, que geralmente nas instruções para os autores existe a recomendação da quantidade de palavras. Então, se a revista especificar 350 palavras ao máximo, escrevemos um resumo contendo 350 palavras e assim por diante, né? Em trabalhos acadêmicos, os resumos na língua vernácula e estrangeira devem preceder a lista do sumário. E após o resumo aparecem as palavras-chave. O que são as palavras-chave, né? São as palavras que representam o conteúdo do documento, escolhidas preferencialmente em um vocabulário controlado. Então, nós sempre vamos observar que existe a referência, o resumo de 150 a 500 palavras e na parte de baixo escrito palavras-chave. E vocês observem como deve ser escrito. Então, palavras-chave com letras em negrito, 2 pontos. Aí vem a primeira palavra do seu assunto, ponto e vírgula. A segunda palavra, ponto e vírgula. E quantas palavras forem necessárias para representar o conteúdo do seu documento. E após a última palavra, ponto final. Então, vocês observem mais uma vez o exemplo. Então, nós temos a referência, o resumo. Na parte de baixo, palavra-chave. E, novamente, a palavra que representa o seu assunto, ponto e vírgula. Outra palavra, ponto e vírgula. Vamos colocando as palavras necessárias e após o último assunto, ponto final. Então, nós temos questões que auxiliam a avaliar a redação ao terminar o resumo, né? Coloque-se no lugar do leitor e tente responder, né? O resumo que eu escrevi informa o que era necessário? Faltou explicar algo? O texto está repetitivo? Então, o resumo tem que ser claro e conciso. Ele está informando realmente o conteúdo do meu trabalho? De uma forma que chame a atenção, de uma forma que realmente relate tudo o que está escrito lá, mas de uma forma concisa e clara e objetiva? Ele tem informações desnecessárias? Tem muita coisa escrita, né? Então, a gente tem sempre que observar se nós podemos enxugar, se nós podemos cortar algumas palavras. As ideias estão apresentadas de forma organizada, lógica e coerente, né? Tudo tem uma sequência: introdução, material e métodos, resultado e conclusão, senão a pessoa não entende o que está escrito ali. Você tem certeza de tudo que afirmou? Pode comprovar com a pesquisa? Então, o que está relatado dentro do resumo que você escreveu tem que estar escrito, relatado, comprovado dentro do seu trabalho, no conteúdo do seu trabalho. O que está no resumo bate com o conteúdo? Então, sempre tomar esse cuidado. O texto apresenta achismos, adjetivações desnecessárias, né? Então, você vai colocar a sua opinião baseada em dados, elementos científicos. Se a sua pesquisa chegou ao seu objetivo, você coloca. Se a sua pesquisa não chegou ao seu objetivo, também coloca. Então, você tem que, não tem achismo, é o que você realmente descobriu durante a sua pesquisa. E observe a terminologia da área, não deixe o texto obscuro. Então, a gente tem que sempre conversar com os nossos pares. A sua área do conhecimento, dentro da sua área do conhecimento, existe um vocabulário, existe uma determinada forma de escrever cientificamente. Então, você deve estar sempre informado para usar a terminologia da sua área. Então, o resumo, né, só para fixar, né, o que significa resumo, né, ele é um texto descritivo, imparcial, você não precisa omitir a sua opinião.
ele não faz julgamentos ou avaliações, detém-se ao que foi apresentado na obra. Então, eu especifico resumidamente todo o conteúdo do meu trabalho científico. Então, o próximo passo é nós entendermos o conceito de resenha. Então, a resenha, agora nós vamos entender o conceito de resenha. Então, a resenha, ela é a análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento. Então, nós vamos analisar o que está sendo escrito. Ela deve fornecer ao leitor uma ideia do documento analisado, né, analisando e descrevendo seus aspectos relevantes. Então, eu vou explicar o que é mais importante naquele documento. Ser composto por uma sequência de frases concisas, sem enumeração de tópicos, elaboradas por outrem que não o autor do documento, é sempre uma outra pessoa, nós vamos resenhar sobre um assunto, nós vamos emitir uma opinião sobre aquele assunto, e precedidas pela referência quando forem publicadas separadamente do documento ou objeto. Ela pode até ser confundida com um resumo, né, porque ela apresenta uma estrutura concisa, né, mas ela pede um posicionamento de quem a elabora, é uma opinião. Né? Ou seja, a resenha formula julgamento sobre o documento. Ela pode ser uma comparação, uma avaliação ou uma crítica. Então, não existe padronização, né? E a resenha ela tem o papel de suscitar o interesse do leitor pelo conteúdo. Então, para descrever uma resenha, nós temos a seguinte estrutura: a descrição da obra, a introdução ao trabalho e a análise da obra. Então, deve-se identificar o autor do material que você está lendo, né, fazer uma introdução sobre esse trabalho e analisar. Então, aqui vem o trabalho crítico, né, em si. Aqui você vai escrever a sua opinião sobre aquele determinado assunto, do seu interesse. Né? É comum que a análise aconteça em diálogo com outros autores trabalhados em aula. Né? Nesse ponto, o texto se assemelha a um artigo científico e utiliza essa linguagem simples e concisa com menções à bibliografia de acordo com as normas da ABNT. Então, vou mostrar um exemplo aqui da ABNT sobre a resenha do livro O Pequeno Príncipe. Então, no primeiro momento, nos primeiros parágrafos, nós temos, né, a descrição da obra e a introdução ao trabalho. Então, escrito por Antônio de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe é um dos maiores clássicos da literatura. Você vai explicar, você vai descrever a obra que você está interessado em comentar. Né? Você vai fazer essa análise e depois o autor nos leva a refletir que, e aí vem a sua análise crítica da obra. Você vai explicar, você vai demonstrar os pontos mais importantes que você quer chamar a atenção. Eu deixo vários exemplos para consulta, né, de resenha que pode facilitar, que pode exemplificar aí a elaboração de resenhas. Então, para fixar melhor a definição de resenha, né, ela tem uma apresentação descritiva, porém a sua finalidade específica é a análise e a apresentação do conteúdo, certo? Então, nós vamos analisar, eu vou emitir a minha opinião sobre aquele determinado livro, aquele artigo, aquele assunto, o filme, enfim. Eu vou fazer uma análise crítica e vou apresentar o conteúdo para os interessados. E agora é a vez da recensão. Para a recensão, né, a descrição da recensão, né, a definição de recensão, ela é a análise crítica, descritiva, preste atenção que é muito parecida com a resenha, mas ela geralmente é elaborada por um especialista da área. Então, é o que difere da resenha. Então, a recensão é alguém específico, alguém especialista daquela área do conhecimento. Então, o objetivo da recensão é avaliar o texto de forma ampla, comparando, avaliando, criticando a obra, porém, sobre o ponto de vista pessoal do autor da recensão. Ela tem o papel de colaborar para o avanço da ciência, né, apontar novas ideias ou sugestões e tem também o seu valor científico de forma a motivar o interesse do leitor a que a mesma possa ser útil. Então, você vai colaborar, você está colaborando com o seu ponto de vista, você que é especialista na área, você vai fazer uma análise crítica sobre um determinado assunto. Então, a recensão ela leva o leitor a ter uma ideia do documento,
ou objeto, analisando e descrevendo seus aspectos relevantes. Ser redigida por frases concisas, sem enumeração de tópicos, ser realizada por uma pessoa diferente, né, distinta do autor, ser precedida pela referência e não é um texto científico, porém deve ser objetivo e rigoroso. Tá? Por quê? Porque é elaborada por um especialista da área. Né? Então, qual a diferença entre resenha e recensão? Só para reforçar, a diferença fundamental é que a recensão deve ser elaborada por um especialista no assunto. A recensão, então, para fixar a definição, né, do conceito de recensão, é a análise que compreende avaliar, comparar e emitir opiniões sobre uma obra, porém, sobre o ponto de vista pessoal do autor da recensão, que é um especialista na área. Aqui eu deixo a bibliografia utilizada para a elaboração da aula. E nós chegamos ao fim, eu agradeço a atenção de todos, deixo o meu e-mail, luciana.pisani@unesp.br, para dúvidas e sugestões, ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.